a oportunidade para alguém ou para alguns. Então a primeira coisa que esse texto me ensina é que o fim pode ser o começo. Glória a Deus. Se você puder falar com a pessoa do seu lado, fala para ele assim: o fim pode ser o começo. Às vezes precisa acabar para começar. Precisa zerar para retomar. A morte de Jesus, para todos os efeitos, na mentalidade de todos do seu tempo, era o fim. A fé daqueles discípulos estava frustrada. Colocamos toda a nossa esperança nele, e ele morreu. Abandonei o barco, abandonei a mesa de tributos, diria Mateus. Eu abdiquei de tudo meu para seguir a Cristo e acabou. Já foi. Pedro o negou. Tem alguém que fugiu enrolado num lençol, ainda puxaram o lençol e o cara correu nu, pelado. Alguns estudiosos sugerem que era Marcos. Judas o traiu. Jesus foi morto e ninguém pôde fazer nada para evitar. Os discípulos se esconderam, foram para o cenáculo, usaram o fim de semana para reprogramar a vida. 2 voltam para Emaús. Pedro decide voltar a pescar, não tem mais nada para fazer, e alguns descem com ele para pescar, mas enquanto eles estão programando ou reprogramando voltarem para o estágio anterior, Deus já estava trabalhando no começo. A pedra foi removida, Jesus já estava vivo. Eles só não sabiam ainda. Deus já está fazendo coisas por você que você nem sabe ainda, e Ele vai te surpreender. Aleluia. O fim pode ser o começo. Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, numa madrugada ele foi chamado em casa porque o seu laboratório estava incendiando, sendo destruído pelo fogo, e o vizinho viu e correu para chamá-lo. E quando Thomas Edison chegou na frente do laboratório com tudo perdido pelo fogo, Gediel, abraçou a esposa, segurou a mão do seu filho, e alguns esperavam que ele tivesse uma reação desesperadora, e ele aproximou o filho do corpo, aproximou a esposa e disse: lá se foram embora metade dos nossos erros, vamos recomeçar. Meu Deus, o fim pode ser o começo. Eu li uma certa feita de um fazendeiro britânico, séculos atrás, na época dos anos áureos do Império Britânico, do Império Bretão, que fala, né? Grã-Bretão, um grande fazendeiro cristão. Ele foi informado que estava em estado terminal para a morte, por causa de uma enfermidade incurável. Aquele fazendeiro só tinha um filho, e conta o testemunho, a biografia, a história, que ele comprou uma grande casa fora de Londres, uma mansão muito cara, muito nobre, e ele chamou o filho dele para ir àquela mansão que ele havia comprado, e ele subiu para o último quarto, e o quarto principal da mansão, e quando chegou no quarto, lá estava um banquinho, tipo um tamborete, e uma forca pendurada no teto. O filho olhou para ele e falou: o que está acontecendo, pai? E ele, olhando para o filho, disse: olha, eu fui diagnosticado com uma enfermidade que não tem cura, seu pai vai morrer.
não tem mais como tratar. E quando eu morrer, eu vou deixar para você uma grande fortuna, mas te conhecendo, eu sei que você vai fazer festas, vai arrumar mulheres, vai fazer noites de orgias, você vai estourar todo o patrimônio que eu construí em anos, com orgias. E quando você menos esperar, toda a sua riqueza terá acabado. Você vai ficar pobre, filho, e os teus amigos vão te deixar, porque os tipos de amigo que você tem, só te querem enquanto você tem alguma coisa. E quando isso acontecer, você vai ficar muito desesperado e decepcionado, e você não vai ter mais o teu pai para se refugiar e pedir ajuda, e você vai desejar a morte. Eu quero que você me prometa, que quando esse dia chegar, você não vai engolir um copo de veneno, você não vai dar um tiro na sua cabeça, não importa onde você esteja, você vai vir para essa casa, vai entrar nesse quarto, e você vai se enforcar nessa forca que eu estou deixando preparado para você. Aí o rapaz se revoltou com aquilo, disse: você está doido, pai? Que loucura, você vai morrer e quer que eu morra também? E o pai disse: só saia daqui quando você me prometer que no dia que você desejar morrer, você vai morrer aqui. Esse é o último desejo que eu te apresento, e você é obrigado a prometer que vai cumpri-lo. E o rapaz revoltado, ele disse: tá bom, quando eu quiser morrer eu venho para cá, pode ficar tranquilo. É isso que te dá descanso para morrer? Então morra em paz. E foi embora. E o velho fazendeiro cristão de fato morreu. E o jovem, como o pai predisse, começou a gastar tudo com orgias, festas, mulheres, drogas, até que chegou o dia que ele disse ao contador: olha, eu preciso de um saldo para uma festa. E o contador disse: não tem mais saldo, você gastou tudo, já vendi as fazendas, já vendi todo o patrimônio do teu pai, você não tem mais nada. A única coisa que ficou, que não vendi ainda, foi aquela casa que ele comprou perto de morrer, fora da cidade. É a única coisa que tem, não vende rápido aquilo. Quando aquele rapaz avisou para os amigos que ele havia perdido tudo, os amigos foram se afastando, a angústia foi chegando, e ele começou a beber no seu desespero. E chegou o dia que a profecia do pai se cumpriu. Aquele rapaz não tinha mais prazer na vida, e ele decidiu tirar a própria vida. Ele queria morrer. Aí ele lembrou do pedido do pai e disse: meu pai tinha razão, já que fiz toda a besteira do planeta, vou pelo menos realizar o desejo do meu pai. E partiu para casa de campo, para nela cometer o seu desatino, o seu ato final. Subiu a escada até a última suíte da casa, chegou lá, a forca estava pendurada, subiu no banquinho, desesperado, passou a corda no pescoço, e na sua aflição e frustração de alma, ele chutou o banco e ficou pendurado na forca. Mas o peso do corpo fez o teto do quarto ceder. Aquilo já estava preparado pelo pai. E quando ele cai no chão, vivo, constrangido, envergonhado, amargurado, e em cima dele começaram a cair notas de libras. Libra é a moeda inglesa. Notas de libras, e também barras de ouro começaram a cair em cima dele. Na verdade, o pai pegou todo o patrimônio que tinha, vendeu, transformou em libras e barras de ouro, guardou naquele teto, e em cada barra de ouro, o pai mandou o banco cravejar a frase escrita: ainda há tempo para recomeçar. Aleluia. A fala de Deus para você nessa noite, não importa em que nível e o estágio você está do teu problema, ainda há tempo para recomeçar. O fim pode ser o começo,
Tem alguém na casa? A segunda lição que eu aprendo nesse texto, são 4, eu quero só tirar 4 hoje, tá? Segunda lição que eu extraio desse texto: Deus está em cima da pedra. Fala para o teu vizinho aí, Deus está em cima da pedra. Glória a Deus. O texto diz, no capítulo 20, versículo de número 11, que quando ela olhou para dentro do sepulcro estavam 2 anjos, um aos pés e outro à cabeceira, ok? Há um outro versículo aqui no texto, eu estou buscando, que diz que havia um anjo que havia removido a pedra, e ele estava sob a pedra, ele estava em cima do problema. Preste atenção, olhe para cá. Não importa o tamanho da tua adversidade, Deus não é do tamanho da tua adversidade, não. Deus não é menor do que a tua adversidade, não, Deus nem é maior do que a tua adversidade, não se faz paralelo de Deus com absolutamente nada, não tem como. Você precisa entender que Deus está acima do seu problema. Repete isso: eu sei que Deus está acima do meu problema. O anjo que removera a pedra estava sobre ela. Deixa eu te falar, elas vinham perguntando: quem nos removerá a pedra? Quem é que vai empurrar a pedra para a gente perfumar o corpo do mestre? Quando chegam lá, o anjo já havia removido. Eu tenho uma palavra de Deus para você: para de se preocupar com aquilo que não é o teu propósito fazer. Se o seu propósito é embalsamar o corpo, quem remove a pedra é o Senhor. Para de se inquietar com aquilo que você não tem força para realizar. Ele realiza. Ele já providenciou uma forma que fará a pedra ser removida. Diga glória a Deus. O agente de Deus já removeu a pedra, o agente de Deus já empurrou a pedra, porque Deus está acima da adversidade, porque Deus está acima da circunstância, porque Deus não é limitado por problema nenhum, porque Deus não se deixa suplantar, porque Deus não pode ser comparado a nada, Ele é maior do que tudo, do que todos. Deus está acima de todo e qualquer problema. Ele tem poder e controle sobre todas as coisas. Você pode aplaudi-lo nessa noite, porque Ele está acima do problema? Por isso, olha para Ele. Ah, pastor, mas tem gente que não acredita. E daí? Desde quando a tua fé depende da fé do vizinho? Você já pensou se Bartimeu fosse se guiar pela censura dos que ouviam ele gritar? Cala a boca, rapaz, ele não vai te ouvir. Creia você. É você que tem que crer. Creia você.